Convido para que vocês abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Vamos lá? Diz o seguinte: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Repita comigo: Espírito e vida. Versículo 64. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Repetindo, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. 67. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Jesus sempre foi papo reto. Jesus sempre foi alguém que se propôs a conversar, a entender cada um de nós, mas de maneira muito clara e muito objetiva. Ele sempre propôs a nós conversas transparentes. E dessa vez não vai ser diferente. Mais uma vez ele está diante de uma multidão, diante de seguidores ocasionais, diante de discípulos. E ele pergunta a eles, depois aos 12, os mais chegados: vocês também não querem ir? O cenário era de alguns deixando ele no meio do caminho. O cenário era de alguns que haviam deixado de talvez acreditar ou de esperar por ele e que fizeram as suas próprias escolhas. Então ele faz essa pergunta aos 12, vocês também não querem ir? Versículo 68, Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Feche seus olhos para que oremos mais uma vez. Espírito Santo de Deus, obrigado, Deus, por esta manhã, obrigado por esse tempo incrível na Tua presença, e obrigado porque o Senhor está em nós, entre nós e fluindo através de nós. Nesta manhã nós já cantamos, nós já ofertamos, nós já saltamos de alegria, já oferecemos os nossos credos ao Senhor, os nossos pedidos e mais uma vez nos expomos à Tua palavra. Espírito, eu peço para que o Senhor fale comigo e com os meus irmãos, que a Tua palavra venha ser revelada a nós, que venha rema sobre nós nesta manhã e que assim como o Senhor conversou com seus próprios discípulos, com os seguidores ocasionais e com a multidão, que hoje o Senhor venha conversar também conosco de maneira clara, objetiva, e que nós possamos entender o Teu propósito. Em nome de Jesus, amém. O tema dessa mensagem é o Deus em quem eu creio. Se nós estamos falando de uma série, cujo título dessa série é Por que sou cristão? Eu quero então, junto com vocês, em alguns minutos, responder a essa perspectiva, dizendo no Deus em quem eu creio. Mas antes de dizer sobre o Deus em quem eu creio, baseado nesse texto bíblico, eu quero dizer sobre o Deus em quem eu não creio, o Deus que eu não acredito, beleza? Então, antes de dizer sobre o Deus que nós cremos, eu quero dizer sobre o Deus que nós não cremos, ou que eu não creio. Primeiro, eu não acredito no Jesus Silvio Santos, que topa tudo por dinheiro. Eu não acredito, não sei se alguém acredita nesse. Eu não acredito no Jesus que é o Silvio Santos e que topa tudo por dinheiro, ainda que ele seja a porta da esperança. Mas eu sei que Jesus, ele tem o poder sobre todas as riquezas que estão na terra. 1 Crônicas, capítulo 29, do versículo 11 ao 12, o texto bíblico diz a nós: o Deus em quem eu creio, ele pode todas as coisas em nosso favor e por amor a nós, de tal forma que ele tem tudo submetido às suas mãos, ele tem a verdade submetida às suas mãos, ele tem todo o controle, todas as riquezas submetidas às suas próprias mãos. Mas eu não creio num Deus, num Jesus que é Silvio Santos e que sai topando tudo por dinheiro, como alguns dizem por aí. Eu também não creio num Deus ou num Jesus que faz tudo o que queremos, irmãos. Ainda que o texto bíblico afirme que ele responde às nossas orações. Mas em 1 João capítulo 5, versículo 14, o texto diz
que Ele responde às nossas orações e nós entramos diante dEle com confiança, sabendo que Ele responde às nossas orações quando nós oramos de acordo com a vontade dEle. Então Deus não é submetido à nossa vontade, amém ou não? Glória a Ele por isso, porque imagine só se Ele fosse atender às nossas perspectivas. As nossas intenções, ideias, interesses, elas podem ser boas, mas elas jamais serão perfeitas e plenamente agradáveis como são as verdades e os interesses dele para nós. Então também não acredito num Jesus que responde a tudo que nós queremos, ele responde àquilo que ele entende que é o melhor para nós. E isso é muito legal. Eu também não creio num Jesus que ele é apenas um mártir, um milagreiro. Jesus é muito mais que um mártir. Jesus é muito mais que alguém que morreu numa cruz, ele é muito mais que alguém que não poupou sua própria vida, ainda que ele tenha feito tudo isso. Jesus é muito mais que um milagreiro, ainda que ele tenha feito inúmeros milagres, irmãos. Jesus, ele é muito mais do que isso. Eu creio num Deus que ele pode tudo em todos, mas o poder tudo em todos não faz dele apenas um mártir ou um milagreiro. Muitas pessoas seguem ou seguiram Jesus e deixaram de segui-lo nesse momento, porque estavam atrás do Jesus que poderia ser o mártir, ou Jesus que fazia milagres e sinais. Eu estou dizendo, ele pode tudo em todos. Lucas capítulo 1, versículo 37, o texto bíblico afirma para nós, porque para Deus nada é impossível. Mateus capítulo 19, versículo 26 diz, para Deus o impossível não existe. Da mesma forma, Efésios 3, 20, o texto diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. O Deus em que nós cremos então, Ele não pura e simplesmente é um milagreiro, Ele não pura e simplesmente foi um mártir, não. Ele é alguém que pode fazer mais do que pedimos, e muito melhor do que pedimos ou imaginamos, amém ou não? Eu também não creio num Jesus que está submetido a somente aquilo que nós entendemos ser rei e ser Deus. Na perspectiva humana e naturalista, nós entendemos que um rei é aquele que é tirano, ou muitas vezes aquele que governa absolutamente. Jesus é rei, ele é soberano, ele está acima de todas as coisas. A Bíblia diz em Filipenses 2, 10 e 11 que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só existe um Deus. Mas eu não acredito num Jesus que seja tirano. A prova disso é que o texto que acabamos de ler, ele pergunta aos 12, e aí, vocês também não querem deixar de me seguir? Ele nunca foi e nunca será um Deus tirano. Então ser cristão nunca poderá ser um atributo daqueles que submeteram à tirania de uma grande realeza, ainda que ele seja a grande maior realeza que nós poderíamos encontrar. Jesus não é tirano, ele aceita as nossas escolhas, apesar de ele ter tomado todas as melhores iniciativas a nosso respeito. Ele nos amou primeiro, ele se entregou primeiro, ele se doou primeiro. Mas ele aceita o nosso querer segui-lo ou não. Ele aceita o nosso querer continuar com ele ou não. A palavra cristão, por isso da série Por que Sou Cristão, ela surge pela primeira vez na Bíblia no livro de Atos, capítulo 11, versículo 26. Olha que legal que nós vamos ler o texto rapidinho. Quando eu encontro, pode jogar aqui só o texto para mim no retorno, por favor, só o texto bíblico. Atos, capítulo 11, versículo 26. O texto bíblico diz o seguinte: quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a considerável multidão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Olha que legal, não foi no evangelho de Mateus, não foi no evangelho de Marcos, não foi no evangelho de Lucas, não foi no evangelho de João. Somente em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, pela primeira vez nós vemos um grupo de pessoas sendo chamados de cristãos. E esse grupo de pessoas, eles foram chamados de cristãos a partir da atuação principalmente de Saulo, Paulo e Barnabé. Esses homens que ao terem um encontro real com Jesus, ao entregarem as suas vidas, as suas crenças, os seus medos e as suas angústias a Deus, eles então permitiram que Deus tomasse conta da vida deles de tal forma, que eles não se contentaram em guardar aquilo somente para eles, eles pegaram tudo que receberam de Jesus e saíram dispersamente pelo mundo falando sobre esse Cristo. E quando eles chegam em Antioquia, o texto bíblico diz que eles ficaram por um bom tempo ensinando uma considerável multidão. Não está falando sobre ensinar um grupo pequeno de pessoas, está falando sobre homens que insistiram em ensinar uma grande multidão. Mas mais do que ensinar, existe algo que Paulo e Barnabé fizeram e que cabe a nós, se somos cristãos, de fato fazermos. Eles deram um perfeito testemunho. Diga comigo, testemunho. Fala mais forte, testemunho. Testemunho não é falar. Testemunho é viver.
Testemunho não é somente fazermos uso de palavras que sejam persuasivas e de convencimento. Testemunho é viver uma vida cristã de fato. Paulo e Barnabé ensinavam em Antioquia, mas eles ensinavam o que eles viviam. Entendem e compreendem e concordem comigo? Nós damos de fato crença, atenção a quem fala, mas vive o que fala, é ou não é verdade? Aquela história de pais que querem convencer os filhos dizendo: filhos, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Não cola, irmãos, não cola. Não cola. Na verdade, nós temos uma ideia e uma frase que diz o seguinte: é o exemplo que arrasta, é ou não é verdade? O que é o exemplo? É o que eu faço, as pessoas que andam, que convivem, que olham para mim, elas vão perceber e vão dizer: é isso que eu vou fazer também. Então tem muitos pais e mães, irmãos, irmãs, amigos, líderes, professores, mestres da lei, que são muito bons em dizer, mas são ruins em praticar. E essa incoerência, ela não vai nos levar a ter o atributo, o adjetivo magnífico de ser um cristão genuíno. É fácil escrever na bio das nossas redes sociais que somos cristãos. Difícil mesmo é sermos cristãos de fato. É fácil, é bonito, é interessante. No mundo de hoje é popular, gera hype, gera curtidas dizer: I belong to Jesus, eu pertenço a Jesus, eu sou cristão. É lindo isso, mas difícil mesmo é escolher viver isso. O que Jesus estava trazendo para esses discípulos e para aqueles que o seguiam foi o que Paulo e Barnabé depois trouxe em Antioquia. Se nós voltarmos a alguns versos desse de Paulo e Barnabé em Antioquia, eu não vou lê-los, mas eu deixo o desafio. Você vai ver a partir do versículo 17, quando eles chegam, as pessoas estavam dispersas, as pessoas estavam perdidas, mas quando eles chegam e eles vão dia após dia trazendo as verdades e o testemunho da fé em Jesus, de tal forma que chega um momento que alguns falam assim: são cristãos. Eles não precisaram levantar a placa, levantar as mãos ou pular de um lugar para outro para dizer: eu sou cristão. Não, a vida deles gritou muito mais alto. É tempo de eu e vocês vivermos uma vida cristã de fato, que a nossa vida grite mais alto do que as nossas escritas, que a nossa vida grite mais alto do que os nossos posts. A nossa vida cristã, ela precisa revelar o Cristo que existe dentro de nós. Essa série de mensagens, então, ela chega com a finalidade de mostrar que existe apenas uma única resposta para o paradoxo existente na vida humana, acerca de o que somos e para onde iremos. E essa resposta só pode ser encontrada em Jesus Cristo, ou Nazareno. Essa resposta só pode ser encontrada sobre plenitude, sobre sentido, sobre razão, sobre propósito e sobre a verdadeira vida em Cristo Jesus. A palavra cristão, irmãos, a tradução literal diz respeito a aqueles que pertencem a Cristo. A pergunta que eu provoco a mim, em primeiro lugar, e a vocês, em segundo lugar, neste momento é: a quem pertencemos? A quem pertencemos? A quem seguimos? A quem servimos? A quem nos damos? A quem nos doamos? A quem representamos? Porque eu não posso me apegar a Jesus apenas por aquilo que Ele fez, ainda que Ele já tenha feito muito por nós. Eu tenho que me apegar a Jesus na certeza e na convicção de quem Ele é por nós, e não daquilo que Ele fez por nós. A grande parada dessa mensagem aqui, e dessa conversa entre Jesus, uma multidão, depois um grupo de discípulos que o deixa, depois com os 12, e já apontando para o traidor, porque Jesus já sabia quem era sobre Jesus levá-los a de fato terem um posicionamento, entenderem por que eles eram cristãos. Eu quero te convidar agora para a gente voltar no texto de João capítulo 6, nós vamos voltar no versos 25. A partir do versículo 25 agora nós vamos entender por que muitos deixaram Jesus no meio do caminho. Por que muitos foram até atraídos por ele, mas que o deixaram no meio do caminho. Irmãos, nós não estamos aqui para mais uma mensagem que seja meramente atrativa para nós. A fé em Jesus não pode ser apenas atraente, irmãos. Nós seguimos e acreditamos, depositamos a nossa fé em Jesus porque ela é a única forma da verdadeira vida, ponto final. A fé em Jesus não é porque ela é atraente, é porque ela é a única forma verdadeira de vida, e é simples assim. Voltemos, versículo 25, capítulo 6 de João.
quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Se liga nos detalhes. Jesus ele já estava ensinando desde o começo da conversa sobre a grande verdade que é ser um cristão. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. A nossa principal obra, irmãos, não é fazer coisas com as nossas próprias mãos. A nossa principal obra é crer naquele que ele enviou. A nossa fé não começa no que fazemos, a nossa fé começa no que cremos. A nossa fé não começa no que fazemos, a nossa fé começa no que cremos. Continuando, versículo 29, 30. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Quantas vezes nós estamos querendo seguir Jesus à espera de um milagre, como aquele filme? Quantas vezes nós viemos para a igreja, não que nós não devamos vir, por isso nós devamos, mas somente atrás do o que ele vai fazer por mim hoje, qual o milagre que ele vai me oferecer hoje? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu de comer pão dos céus. Diga amém por isso. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus estava trazendo a conversa para uma perspectiva mais elevada. Essa mensagem não é uma mensagem que diz respeito a um tratado escatológico ou teológico, mas é uma mensagem que requer, sim, um pensamento bíblico e cristocêntrico, acerca do que nós queremos com a nossa fé cristã e com a nossa vida que dizemos ter diante de Deus. Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem deu, mas o meu Pai, que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Quantos querem desse pão? Quantos querem desse pão, irmãos? Aqui ele não está falando de pão feito na padaria Maná. Ele não está falando do pão que a gente compra na melhor padaria de Goiânia, na panificadora dos sonhos. Ele não está falando daquele pão que você chega lá na fila e chega uma moça muito educada dizendo assim: olha, daqui a pouquinho vai sair um pão quentinho. E aí você fica lá na fila. Quantos já fizeram isso? Todos nós, possivelmente. Isso é muito gostoso. Mas ele está falando de um pão que é muito melhor que esse pão, é o pão da vida. Ele está falando sobre ele mesmo, sobre o Pai, sobre o Espírito que ele deixaria conosco. Mas como ele disse, versículo 36, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. É o Pai quem nos dá a ele, e não nós que vamos porque nós nos achamos bons o suficientes. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o Senhor não quer te perder. Não, mas fala com verdade, olha nos olhos e fala assim: o Senhor não quer te perder. Você já parou para imaginar isso? Talvez essa é a mensagem mais forte que nós podemos dizer para os nossos amados irmãos familiares. Dizer para os nossos familiares que eles são importantes é legal e é importante. Dizer que nós os amamos é importante, é importante. Dizer que Deus pode fazer tudo por eles é importante, é importante. Mas sabe qual que é a mensagem mais importante que alguém pode dizer para alguém? Jesus não quer te perder. Quantos eu e vocês conhecemos que estão perdidos hoje? Quantos? Quantos que desistiram no meio do caminho de Jesus? Quantos talvez nunca deram uma chance real para Jesus em suas vidas? Quantos talvez nunca se entregaram voluntariamente, se deram depois de terem sido atraídos por Ele? Ele está dizendo assim: a minha vontade é que eu não perca nenhum. Eu imagino todas as vezes que um foi perdido. É aquela história daquele filme Anjos da Vida, que aquele mestre da marinha americana chegam para ele e perguntam: quantos você já salvou? Ele falou assim: não,
eu não conto quantos eu salvei, eu conto quantos eu já perdi no meio do mar. Muitas vezes nós vemos aí, eu não estou dizendo que está errado, mas pessoas dizendo, olha, 200 foram salvos num apelo, glória a Jesus por isso. Mas o bom pastor é aquele que fala assim, poxa, 200 foram e um não foi. Sabe qual que é o meu maior medo? É que pessoas perto de mim tenham sido perdidas. Esse é meu medo. Esse é meu medo, é que os meus familiares, os meus grandes amigos, os meus pais, que pessoas que eu amo, que elas se percam. Medo sobre milagres, sinais, ainda que tudo isso seja bíblico e que Ele pode tudo em todos, como declaramos no começo. Isso não me abala, mas me abala o medo de saber que alguns que nós amamos podem ser perdidos. O texto continua dizendo então, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus Pai é que todos nós sejamos salvos. A vontade de Deus Pai é que todos nós o encontremos na eternidade. A vontade de Deus Pai é que todos nós, ressuscitemos no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus. A mensagem de Jesus ela era forte e continua sendo. Então, não se inquiete se alguém criticar porque você está pregando a mensagem de Jesus. Pelo contrário, ela tem que causar incômodo naqueles que são religiosos e são apegados à mera convenção humana. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam entre eles, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe, como ele pode dizer, desci do céu? Eles foram brincar e falaram assim, não, Jesus não tem como ser esse Messias que nós estamos esperando então não. Esse cara que veio, que era filho de José e Maria, que corria na rua aqui, andava de carrinho de rolimã entre os nós, não. Está falando agora que desceu do céu e que ele é o pão da vida, que tudo que nós precisamos está nele. Sempre vão ter aqueles que vão criticar e que vão questionar a nossa fé e a verdade que nós depositamos em Jesus. Respondeu Jesus, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Todos nós somos atraídos pelo Senhor. Sabe por que você e eu estamos aqui hoje nesse auditório? Porque foi Deus quem nos atraiu. Não é porque nós somos bonzinhos. Não é porque nós acordamos, eu vou para a igreja hoje. Isso aí é só resposta ao Deus que nos atraiu. O Deus que nos chamou. O Deus que chamou a nossa família, que chama os nossos filhos pelo nome. O texto continua. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente a ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. É por isso que nós somos cristãos, irmãos. Porque quem come do pão da vida nunca mais morrerá. Eu sou cristão, não é porque ele vai dar tudo o que eu quero. Eu sou cristão porque quando eu como do pão da vida, quando eu me relaciono com ele, quando eu me jogo nele, ele se joga mais ainda dentro de mim, porque eu dei espaço. É nesse movimento que eu ganho vida. É nesse movimento que a vida ganha vida. É nesse movimento que a vida ganha sentido. Não busque Deus apenas por respostas miraculosas. Busque Deus porque Ele é o pão. E por ser o pão da vida, Ele inclusive fará os milagres que nós precisamos. O texto continua dizendo, eu sou o pão da vida, os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desceu do céu para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Alguns começaram a achar que Jesus estava propondo uma prática canibal. Não era sobre isso que ele estava falando. Era uma conversa mais em alto nível. Era uma conversa para aqueles que entendiam, como no versículo 50, versículo 52. Jesus lhes disse, 53, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Comer do pão e beber do vinho não é no sentido literal da parada, irmãos. Ele superou tudo isso.
Comer do pão aqui e beber do vinho, o que ele estava dizendo é que vocês precisam ter comunhão comigo. Sabe quando é que nós revelamos que somos cristãos de fato? Quando nós entramos pelo caminho do comer do pão e beber do vinho todos os dias, ou seja, o caminho da intimidade, da comunhão. Esse é o caminho do cristão. O que diz que nós seremos como Paulo e Barnabé, olha, são cristãos, não é porque nós falamos um dia que somos, mas é porque nós comemos do pão e bebemos do vinho todos os dias. Todos os dias nós temos prazer de ir à mesa. O Senhor está sempre preparando uma mesa e nos convidando para essa mesa. E a pergunta nesta manhã é: você tem ido à mesa? Você tem ido se deleitar na mesa que Ele nos oferece todos os dias pela manhã, do alvorecer até o amanhecer? Todos os dias Ele coloca um banquete nas nossas vidas, esperando por nós. Eu não estou falando de banquete, só de coisas gostosas, porque na mesa algumas vezes tem coisas amargas e nós temos que comê-las, sim ou não? Lembra da Páscoa? Semana que vem falaremos sobre ela. Na mesa tem coisas amargas, mas que nós comemos dela, experimentamos dela, porque é lá que elas também farão sentido para nós. Quando nós vamos à mesa diante de Deus, nós inclusive levamos as nossas amarguras e apresentamos a Ele. Não existe lugar melhor para sermos cristãos do que a mesa. O melhor lugar para sermos cristãos não é no ajuntamento de pessoas que dizem cristãs. O melhor lugar para sermos cristãos é assentado à mesa com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Versículo 55, 56, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim verá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão verá para sempre. Ele disse isso quando ainda ensinava na sinagoga de Cafarnaum. É depois dessa conversa franca, sincera, mas altamente profunda, que muitos deixam de seguir Jesus. Pegar só do versículo 60, como começamos a leitura, é interessante, mas ter coragem de voltar aqui é a parte mais importante. É quando nós temos coragem de olhar para o texto bíblico e entendermos por que muitos deixaram de seguir Jesus. Porque muitos deixaram de acreditar no Cristo. Porque muitos deixaram de se intitular cristãos. Porque muitos estão abandonando a fé. Ou melhor, porque muitos nunca se conectaram à fé real em Jesus. É porque as palavras de Jesus são palavras verdadeiras, sinceras. Nós vemos alguns tipos de reação. A reação dos religiosos. A religiosidade, irmãos, ela nos afasta de Deus. Ela não nos aproxima de Deus. O cristianismo não é um convite para uma religião. O cristianismo é um convite para um relacionamento autêntico com Jesus Cristo. Se você está dizendo e buscando no cristianismo, na igreja evangélica, mais uma religião, você vai se frustrar, irmãos. O cristianismo é um convite para um relacionamento com um Deus que se revela a nós como o pão da vida e como aquele que nos dará a vida até o fim. É nessa perspectiva, então, caminhando para o fim, que nós vemos esses irmãos, alguns abandonando Jesus, outros escolhendo a boa parte, que era permanecer com Ele. Nós vemos Deus provando do seu poder. Quando Jesus, no versículo 61, ele já sabia o que eles estavam pensando a seu respeito. Deus é poderoso, irmãos, inclusive para saber o que você e eu estamos pensando agora. Ele sabe de tudo e de todos, e Ele pode tudo em todos. Da mesma forma, nós vemos aqui Jesus fazendo um desafio público a todos que o seguiam. Jesus lhe disse no versículo 63, isto vos escandaliza? Que será se virdes o Filho do Homem para subir primeiramente onde estava? Sabe o que Jesus está fazendo? Dizendo, se vocês estão escandalizados, quando eu digo que eu sou o pão da vida, e eu sou a única forma de vocês viverem de fato, vocês ficarão mais escandalizados ainda quando eu disser que o Filho do Homem vai voltar de onde ele estava primeiro. Sabe o que Jesus estava apresentando para esses homens e mulheres naquele tempo e está apresentando para nós hoje? A verdade que ele veio, mas ele morreu numa cruz, ele ressuscitaria, mas ele voltaria e depois voltaria para nos buscar. É sobre um Deus poderoso, irmãos, que é capaz de vencer a própria morte e destruir outras mortes.
O que Jesus traz é uma proposta de que nós possamos entender e valorizar a realidade e a pureza das suas palavras. No versículo 64, no versículo 63 ainda ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida, irmãos. Sabe quais são as únicas palavras capazes de nos dar Espírito e vida de fato? As palavras que vêm de Cristo. Quaisquer outras palavras, quaisquer outras ideias serão filosofias e ideologias humanas, muitas delas muito boas, mas que são incapazes de gerar espírito e vida em qualquer humano. Somente as palavras de Jesus são capazes de nos trazer para a vida e nos dar espírito de fato. Da mesma forma, no versículo 64, ele fala sobre o papel do pai e o papel do filho. Mas não do pai e do filho humano, terreno, como nós estamos acostumados. No versículo 65 ele está falando assim: olha, o meu pai foi quem me enviou e quem os atraiu. Eu sou o filho, o caminho pelo qual vocês se achegam ao pai. A parada aqui é Jesus entendendo quem ele é e qual é a responsabilidade dele. Para que depois então, no versículo 66, ele se depare com a realidade. Sabe qual é a realidade? De muitos que o abandonaram. No versículo 66, do capítulo 6, o texto diz: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. O que faremos com estas palavras? O que faremos com estas palavras? As palavras que dizem sobre ele ser o pão da vida, sobre ele ser a única forma de caminho, a única forma de vida. Nós seguiremos, nós nos apropriaremos, nós desejaremos essa comunhão, ou nós ficaremos apegados a nós mesmos, as nossas intenções, e deixaremos ele de lado, deixaremos de segui-lo. Aqui é uma decisão infeliz. À vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam mais com ele. É verdade. Ele começou lá no versículo 25 dizendo: alguns vieram até mim atrás de milagres. Mas eu estou dizendo que a verdade não é essa. Só fica comigo quem não vem atrás apenas de milagres. Quem fica comigo e permanece comigo é quem vem atrás do pão da vida. É por isso que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, é por isso que Pedro, inspirado pelo próprio Deus, Pedro traz uma resposta felicíssima no verso 68, que caminha para o 69. Quando Jesus diz aos 12, aos mais chegados, porque a multidão, boa parte deixou. Alguns que se diziam discípulos, boa parte deixou. Então Jesus faz o quê? Ele chega para os 12, vamos ver se vocês estão comigo mesmo. E ele fala assim: e vocês, 12? O que vocês vão fazer? Vocês vão me deixar também? Se sim, é como se ele dissesse: a porta da rua é a serventia da casa, como alguns diziam antigamente. Jesus não estava atrás de pessoas que queriam apenas o título de cristãos. E ele continua não atrás de pessoas que apenas querem o título de cristãos ou as bênçãos de ser cristão. Ele quer cristãos de fato. Quando ele pergunta aos 12, e vocês, o que vocês farão? Eu imagino o silêncio total entre os 12. Eu imagino Judas, o traidor, por dentro dele, remoendo. Eu imagino os outros 11 pensando: e agora? A pergunta de 1 milhão, quem responderá? E Pedro, aquele que alguns chamam de Pedrão, depois que ele nega Jesus. Pedro chega e fala assim: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. A pergunta que eu me faço e que eu te faço hoje é: para onde iremos nós, irmãos? Para onde correremos nós? Quem poderá responder aos anseios, às angústias que estão no nosso coração? Quem poderá trazer resposta para as nossas vidas, para os nossos destinos? Sabe o que nós precisamos? De ser como Pedro. Pedir para que Deus nos dê revelação de quem Ele é. Pedro então responde de maneira inspiradora: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe qual que é a beleza disso aqui? Pedro não diz: Senhor, para quem irei eu?
se só o Senhor pode fazer os milagres que eu preciso? Pedro não disse: Senhor, para quem iremos nós, se só o Senhor pode restaurar meu casamento, ainda que o Senhor possa? Senhor, para quem irei eu, se só o Senhor pode me promover no emprego, ainda que o Senhor possa? Senhor, para quem irei eu, se só o Senhor pode fazer um milagre na minha saúde física, ainda que o Senhor possa? O que Pedro responde é: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? O convite de Jesus para mim e para vocês nesta manhã é: e vocês, o que farão? E vocês, a quem vocês têm ido? Atrás de quem vocês têm corrido? Do Jesus mártir? Do Jesus milagreiro? Do Jesus que opera sinais e maravilhas? Ou do Jesus que é o pão da vida que desceu dos céus e que tem palavras de vida eterna?